Deus, adorado é o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim possa prover na vida de todos, em nome de Jesus. Que a poderosa e gloriosa mão do Senhor possa te alcançar, tornando viável, abençoado toda a sua vida, te enchendo do Espírito Santo, te dando graça, poder e sabedoria. Estaremos agora orando, buscando aí a presença do Senhor, o agir de Deus sobre cada um de nós. Essa unção poderosa, a graça, o mistério de Deus sendo revelado pelo poder da palavra. Então vamos estar orando, buscando de Deus. Deus assim possa nos abençoar prosperamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando agora. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu venho suplicar, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua presença, Pai, a Tua infinita misericórdia. Eu venho suplicar, meu Deus, o agir do Senhor sobre nós, nos enchendo, Senhor, meu Deus, da Tua presença poderosa, Senhor, do agir do Senhor. Pai, abençoa agora, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas faltas, e dá-nos, ó Deus, a graça, o poder, a virtude da Tua palavra. Pai, dá-nos, ó Pai, a direção, Pai, em tudo que nós devemos pensar, falar, Senhor Deus, e prosseguir na nossa vida. Orienta-nos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Direciona-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai, dos males, e nos fortaleça, Pai, dia após dia, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que assim seja. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Onde estamos buscando aí a presença poderosa do Senhor Jesus, buscando a graça e o poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 7. Hebreus 11, 7. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 1 ao 7. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 7. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Pela fé, pois, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então nós vemos que a fé, ela determina a bênção, o poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Deus querido, em nome de Jesus, coloque-me, Senhor meu Deus, diante de Ti, Pai, no poder da Tua palavra, e peço ao Senhor que aumente a nossa fé, que venha, Senhor meu Deus, instruir-nos, ó Pai, na graça e na unção do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós, ó Pai, essa unção, Pai, para que possamos ver, Pai, o invisível, para que possamos ser participantes, ó Deus, daquilo que não existe como se já existisse, que é o poder da fé emanado da Tua palavra. Pai, venha abençoar os Teus filhos, que eles possam, Pai, sentir, Pai, a saúde que não existe e que ela se torne realidade na vida deles. A prosperidade que ainda não existe, que ela se materialize na vida de cada um, Pai. Os sonhos, ó Pai, que não são realizados, que eles se tornem realidade na vida dos Teus filhos. Pela fé, Senhor meu Deus, assim eu suplico a Tua misericórdia, e que o Senhor possa operar milagres e maravilhas na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus possa assim nos abençoar continuamente a todos nós pelo poder da palavra. Glórias a Deus. Pela fé. Homens de fé. Que tipo de homem é o homem de fé? Primeiro, Elias. Vamos começar por Elias. Aqui em Tiago, capítulo 5, no versículo 17, vemos aqui algumas características de Elias, que pode ser associada a qualquer um de nós.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, vemos aqui que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos paixões, tem uma tradução para sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Ele orou com instância, ou seja, com insistência, e para que não chovesse, e assim aconteceu. Então, irmãos, a fé, ela é, digamos assim, automatizada. A fé, ela é incentivada pela oração. Elias orou com instância, ou seja, com insistência, para que não chovesse. Ele orou pedindo para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou também, insistiu de novo para que chovesse. E assim houve chuva. Então nós vemos que a fé, ela é motivada pela oração. Se você é uma pessoa que ora muito, a sua tendência de ter a sua fé aumentada, ou de ter mais fé do que os outros, é muito maior, porque você está em constante comunicação com Deus. Então nós temos que ser igual Elias, que era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, sentimentos. Se Elias, um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos, Deus operou milagres poderosos através dele, significa que nós também, fracos, estaremos sujeitos ao mesmo poder de Elias. Basta estarmos com a vida de oração. Se Elias, com todo o poder, ele orou, desceu o fogo do céu, queimou lá 50 homens, depois queimou mais 50 lá, ele orou, ficou sem chover 3 anos, 6 meses, orou, choveu. Ele orou, desceu o fogo do céu ali sobre o sacrifício, ele andou ali, o anjo deu uma comida para ele, um pão e o pão e água na botija, ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Então são coisas maravilhosas. E também Deus o levou ao céu vivo num carro de fogo, um cavalo de fogo. Tudo bem, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Agora vamos analisar de trás para frente. Significa que nós, fracos, o qual ele era sujeito às mesmas paixões que nós, também, se orarmos e buscarmos, seremos sujeitos ao mesmo poder que Deus deu para Elias. Olha só, basta estar na oração de buscar, que Deus pode operar milagres. Jesus diz, olha, aquele que crê em mim fará essas obras e fará maiores ainda. Então tem que estar na oração para estar sendo abençoado. E o homem de fé é um homem de oração. Ele é um homem trabalhador igual Noé. Se o Hebreus 11:7 aqui foi claro, pela fé Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Primeira coisa, temente a Deus. O homem de Deus tem que ser temente a Deus, temente a palavra do Senhor, tem que ter respeito pelas coisas de Deus. Outra coisa, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, ou seja, trabalhou na arca para a salvação da sua casa, ou seja, e pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então são as qualidades de Noé: temente a Deus, pregoeiro da justiça, trabalhador, trabalhou mais de 120 anos construindo aquela arca ali e pregando o evangelho. Salvou a sua família que entrou com ele, mas ele condenou uma geração que não creu. Assim somos nós, irmãos, seremos salvos pela fé e ao mesmo tempo no arrebatamento estaremos condenando uma geração que não crê, uma geração que não acredita na palavra de Deus. Homens de fé são homens obedientes, como foi Abraão. Aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Olha só, Abraão, pela fé, partiu sem saber para onde ia. Ele não quis, como se diz, passa o ponto do mapa para mim, do Google, passa o ponto do satélite, o GPS, não. Deus mandou, levanta e sai. Ele saiu e na jornada Deus foi orientando ele. Deus nunca vai te mostrar o que Ele quer da sua vida. Ele vai te dar o ponto inicial, levanta e anda. Se dispõe, começa a fazer. Na medida que você for fazendo para Deus, Deus vai te dando orientação, vai te dando seguimento. Deus nunca vai te mostrar o todo. Ele vai fazer você viver esse todo lá na frente. Mas você tem que obedecer no início pela fé, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. O que falar ele põe na sua boca, o que fazer ele cria situação e para onde vai ele te dá direção. Mas é pela fé, foi o que aconteceu com Abraão. Homens de fé são obedientes igual a Abraão.
são agradáveis a Deus, como foi Enoque, né? Enoque foi um homem que foi agradável a Deus porque andou com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, ele agradou a Deus antes da trasladação. Quer dizer, ele teve uma vida de comunhão com Deus. Para sermos arrebatados, antes do arrebatamento, nós temos que ter uma vida de agradar a Deus, de comunhão com Deus. Não adianta querer no último segundo, você não sabe que hora vai ser. Você não sabe o que vai acontecer. É uma vida de testemunho, de comunhão. Isso aí é fé. Aquela fé que faz com que você seja contínuo no seu testemunho, no seu procedimento, sem voltar atrás. Porque eu sempre falo, a distância de você chegar à bênção e de voltar para trás é a mesma. Então, já que vai andar a mesma distância, anda para frente e toma posse da sua bênção. Porque se voltar para trás, vai ficar envergonhado, vai ser covarde, vai ficar triste. Depois, se quiser a bênção, vai ter que andar 2 vezes mais. Se ele voltou para trás, depois tem que ir para frente. Então, a distância de voltar para trás, irmãos, é a mesma de ir para frente. Então, segue para frente pela fé, crendo que Deus vai fazer, operar milagres poderosos na sua vida. Olha para frente e não olha para trás. Não projete o seu presente, não viva o seu presente pelo passado que você passou. Projete o seu futuro pelo presente de bênção que você almeja lá na frente. Porque o que passou, passou, já não vai voltar mais. E se não volta mais, não pode influenciar o seu presente e nem determinar o seu futuro. É aquilo que você deseja diante de Deus que vai fazer o seu futuro se tornar realidade na sua vida. Esse é um dos requisitos da fé. É o que a fé faz produzir na nossa vida. E Enoque era esse tipo de homem, ele agradou a Deus. Outra coisa, temos que ser pessoas, homens de fé são homens separados do mundo, separados das práticas mundanas. Se observarmos aqui no versículo, Hebreus capítulo 11, no versículo 25, versículo 25, diz aqui muito claro, preferindo, falando sobre Moisés, né, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, representando o mundão, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo, ou seja, separados do mundo. O Egito representa o mundo. Então, o homem de fé, o homem de Deus, são homens separados do mundo, da prática do pecado, do sistema mundano. Ele procura se santificar, se separar para Deus, viver separado para Deus. Pode te chamar de quadrado, do que for. Você, pela fé, se separa do mundo de pecado. E pela fé, Deus te separa na condenação do pecado. Você estará separado também, guardado por Deus no seu pavilhão, como diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, homens de Deus, homens de fé, são homens vitoriosos, como foi o rei Davi. Hebreus 11, 32 e 33, aqui no versículo 32, mas que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça e obtiveram mensagens e obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Então são vitoriosos. Quer vitória, tenha fé. Creia naquilo que você deseja que Deus vai fazer aparecer na sua vida, materializar na sua vida. Um dos sentimentos da fé, irmãos, é você começar a agradecer pelo que você deseja como se você já tivesse. Isso aí é fé. É chamar a existência do invisível, tornando visível através do agradecimento. É uma das práticas da fé. Agradecer pelo que não tem como se eu tivesse. E Deus assim para materializar na sua vida. Porque a gratidão, ela também gera fé no nosso coração. Então vamos buscar esse sentimento. Homens de fé são homens como Daniel, né? Aqui no versículo 33 é muito claro, fecharam a boca de leões, ou seja,
pelos quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões. Então, pela fé, Daniel ali obteve a grande vitória. E ao invés de ser morto e destruído, o que aconteceu? Ele foi levantado no reino. Os inimigos de Daniel que queriam destruir ele é que foram destruídos. Que queriam atrapalhar Daniel, eles é que saíram do caminho de Daniel, e Daniel prosperou ainda mais naquele reino. Então, tenha fé, creia em Deus, obedeça a palavra. Se tiver que sofrer, sofra por ser fiel à palavra, porque Deus irá te honrar, te galardoar, será galardoada a sua fé, o seu comportamento, o seu testemunho. É isso que Deus clama para todos nós. Tenha fé, tenha bom ânimo. Então vamos ter fé, vamos agradecer pelo que não temos como se já tivemos, vamos exercitar essa fé no nosso coração, porque assim nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. José Orlando Silva, lá em Quartel Geral, meu primo José Orlando, irmã Janaína Castro aqui, Gernáclis Chagas, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te ilumine. André Gonçalves ali no Mato Grosso, sábado eu estou indo para aí, viu, irmão? Estaremos aí com os irmãos aí em Água Boa no Mato Grosso, que Deus possa abençoar os irmãos. Irmão Cleuder. Graças a Deus, irmão Cleuder, Deus te abençoe, irmão Cleuder, ilumine você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando agora, agradecendo o Senhor, orando para que Deus possa operar em nossas vidas, orando pelas pessoas que estão padecendo, estão sofrendo com esse Covid-19, para Deus tirar dos hospitais, Deus purificar os pulmões, tirar toda a infecção e trazer com saúde e bênção para os seus lares, em nome de Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero apresentar pela fé, Senhor, essas vidas as quais eu quero que sejam curadas, Pai, que sejam libertas desse Covid, que sejam restauradas a saúde delas, em nome de Jesus eu te peço. Meu Deus, eu quero, Senhor meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e determine a cura, a bênção e o milagre, Senhor meu Deus, nessas vidas, Pai, que estão hospitalizadas, que estão entubadas, Senhor meu Deus, que estão nas UTIs, Senhor, que estão, Senhor meu Deus, aí no isolamento, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, joga por terra esse mal. Cura, Senhor meu Deus, essas vidas que eu peço, Senhor meu Deus, já te agradecendo pelo milagre, pela fé, Pai. Pela fé eu te agradeço pela cura deles, ó Pai, pela restauração da saúde. Em nome de Jesus Cristo, e que assim seja. Amém, Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu te peço aí em nome de Jesus que vai compartilhando, seja um missionário nessa obra, compartilhe essa programação para que possamos alcançar mais vidas. Pela fé, muitos vão ser salvos pelo poder da palavra do Senhor. Quando eu e você estivermos compartilhando a palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens e conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Seja a bênção do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhões e consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre e todos dizem amém. Sejam abençoados em nome de Jesus.